Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez numa gravação do podcast InonoCast aqui e agora estou com um convidado especial, sim, ele mesmo, bodybuilder Lambari. É isso aí, galera, beleza? Pessoal, muito prazer estar aqui presente no podcast do Nino. Muito obrigado pelo convite, Eu tá? que agradeço. E vamos lá, vamos fazer as perguntas, falar para o pessoal interagir. Se eu puder falar o que eu acho que é certo, eu vou falar, sem corte, sem nada. Oh, muito Demorou? bom. Veio acompanhando da esposa dele, não pode Boa deixar ela de noite. fora. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui, galera. Uma coisa que eu gostaria de saber, Lambari, como que você entrou nesse mundo da musculação? O que te inspirou a começar esse mundo da musculação? Bom, como eu já falei em alguns podcasts que eu já fui, né? Meu irmão, ele treinava a musculação, né? Meu irmão mais velho. E aquilo eu ficava vendo a evolução dele, eu achava muito legal. O físico dele é um pouquinho diferente do meu, mas estava acontecendo algo diferente, né? Eu via a evolução dele, né? E naquilo eu comecei a treinar em casa. Treinava em casa, era novo, tinha meus 12 anos, sei lá, uns 13 anos. Treinava em casa mesmo e tinha leitinho em pó. E eu pegava do whey dele, roubava o whey dele e colocava leite em pó, ele sabia. Sim. E pra ele achar que era o que ele estava tomando, mas eu estava tomando o whey dele. Só Ah, que mesmo assim eu comecei a entrar um pouquinho mais no mundo e via muito as competições em YouTube, né? Eu vi sim. o Ronnie Coleman, vi o Jay Cutler, na época os caras era sensacional. Eu via aquilo ali, eu achava muito incrível como chegar naquele nível. Tem que ter muita dedicação, né? E eu sempre achei legal. Com o passar do tempo, eu fui capoeirista, né, também, né? Ah, legal. Eu pratiquei 12 anos de capoeira e dei 4 anos aulas de capoeira, né? Uhum. Então, nesse tempo, eu comecei a dar aula na academia Fight Power, né? E Sim, até um abraço para meu amigo Du, da academia Fight Power, né? E ele me liberou a academia para treinar. E eu certo. dava aula de capoeira lá. Uhum. E eu peguei e falei, nossa, já era mais ou menos o que eu estava interessado. Ele me liberou a academia, eu falei, "Ixi, já juntou o útil com o agradável." Sim, Nisso eu comecei a treinar lá, na Fight Power, e em 6 meses eu tive uma evolução muito boa. E as pessoas comentavam, nossa, cara, como você cresceu, que isso e aquilo, tal. Então, eu achava que não era tudo aquilo, mas na visão de muitos, foi muito rápido a minha evolução. uhum. Aí eu falei, caramba, parece que eu tenho alguma coisa diferente. E as pessoas falaram, oh, por que você não pensa em competir, que isso e aquilo? Eu falei, caramba, será que dá, velho? Eu sempre assistia, achava legal. Aí eu falei, cara, eu vou tentar. Sim. Aí no primeiro ano eu já conheci a Márcia Freire, inclusive um beijão para ela. Márcia Freire foi minha primeira treinadora, Sim, minha legal. primeira coach. Ela que me fez um fisiculturista, né? Então, de todas as pessoas que eu passei, no caso foi 3 pessoas que passou na minha vida me Uhum. auxiliando, né? Ela é a minha base, ela que fez o Lambari virar um fisiculturista. Então, Certo. disso ninguém tira, a base é totalmente dela. E dali para frente veio outras pessoas, né? O Bad Uhum. Boy, um abração pro meu amigo Bad, beijão para ele. Amo esse cara de coração, ele é top demais, foi um paizão para mim, Sim, é um paizão, né? Ele, com ele tive vários títulos, né? Várias coisas, graças a Deus. E hoje eu tô com o Hardcore, né? uhum. Que é um grande treinador também, um dos maiores treinadores aí do Brasil também. Legal. Abração para ele, para o Hardcore. E foi essas 3 pessoas que passou em minha vida, né, durante esse tempo. Então já Sim, tem aí sim. 11 anos que eu pratico, né? Uhum. Já tem 11 anos que eu compito, né? Eu acho que o único ano que eu não competi foi por falta de financeiro mesmo. Eu acho, cara, eu acho que foi 17, 2017. Eu acho ainda. Porque do resto, me lembro de não ter competido. Todos os anos eu competi. Certo. Legal. E você já pensou em desistir alguma vez? Você falou, esse dia eu não tô legal, eu não tô muito bem, ou você conseguiu encarar tudo numa boa? Cara, ó, durante todo esse tempo, já teve algumas vezes que eu já pensei em desistir, realmente por causa do financeiro, né? Uhum. Porque é um esporte caro, né? Ingrato, porque você treina o ano inteiro.
você para 3 meses, você volta o que você era. Eita. Então, tudo aquele dinheiro que você investiu no seu físico, então, assim, é um esporte caro e ingrato. Eu penso dessa forma, Uhum. né? Só tá ali quem realmente ama, só tá ali competindo quem realmente ama o esporte, porque não é fácil, cara, de jeito nenhum. E, tipo assim, até poucas, uma das vezes atrás, ela tá de prova, que eu já pensei já, né? Uhum. E ela já falou pra mim. Inclusive, eu até postei algo, né, sobre, hoje, que, tipo assim, eu vi um vídeo muito legal que, tipo assim, o cara tava quase perdendo a luta, e a mulher do cara chegou ali, motivou o cara, fez o cara ir pra cima, então ali o cara conseguiu finalizar a luta através da mulher. Então, Ah, tipo assim, entendi. ela é uma pessoa. Nossa, não tem nem o que falar dela. Ela é maravilhosa. Eu já pensei em desistir sim, então ela sempre vem. Uhum. Cadê o Lombarim? Cadê aquele menino que compete, que, né? Você é o faz à frente, você é o, né? Então, tipo, isso me inspira demais. Ela, para mim, me inspira muito. Sem ela vai ser difícil, Parabéns. né? Me ajuda em tudo, tudo. Aham. Tá comigo, o que eu posso também fazer por ela, eu faço. Então, ter uma parceira do lado, parceiro que possa te ajudar a encarar esse desafio diário é fundamental, cara. Fundamental. Porque se tiver uma pessoa do seu lado que vai te jogar para baixo ou não vai concordar com aquilo que você ama fazer, Sim. não tem como você ir para frente, velho. Uhum. Não tem. Porque a cabeça tem que estar boa. Então, muitas das coisas o que me afeta mesmo é o psicológico e sempre ela está do meu lado me falando muitas das vezes que é certo, que é errado. E tem hora que eu não sei o que fazer. Então, ela é a fonte ali para me direcionar nos melhores caminhos. Legal. Muito bonito. E é o seguinte, na hora que você está fazendo as competições, você tem todo um preparo físico e mental antes, né? Não é que só o corpo, né? Você tem alguma psicóloga ou alguém que te ajuda, além da sua esposa, alguma coisa assim? Porque eu sei que tem muito ego envolvido nessas competições, né? Sim, Você tem que sim. estar com o corpo certinho, tipo do tamanho do músculo ali, né? Você teria alguém que te ajuda psicologicamente com isso? Não, não, acho que eu tenho até um bom controle, né, Vitor, em relação a isso, porque, tipo assim, tudo que eu vou usar, tudo que eu usei até hoje, eu procuro saber o que eu estou usando, Uhum. principalmente os colateral que pode dar. Certo. Então, tipo assim, para quando acontecer, fala, nossa, eu não sabia. Então, desculpa, mas você foi ignorante de não querer estudar aquilo que você está usando, Uhum. para nem querer saber os colateral que pode te dar. Então, tipo, vamos dar um exemplo que eu sei que alguma coisa vai atingir meu psicológico, deixar estressado, nervoso, sem paciência, alguma coisa desse tipo. Então, eu já sei que eu tenho que me policiar, eu tenho que redobrar a atenção em tudo que eu vou falar, Sim. entendeu? Então, é muito bom você pesquisar aquilo que você usa. Então, tipo assim, como eu não tenho ninguém, psicólogo, alguma coisa que me ajude nessas paradas, eu mesmo procuro me ajudar, né? Certo. Pelo menos é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu já dei uma resposta para ela, já pedi perdão, ela sabe disso. Mas quando, dependendo do que você está usando, você fala e depois de 2, 3 segundos você fala, nossa, não precisava ter falado isso. Sim. Entendeu? Aham. Então, hoje eu estou muito mais controlado do que de antigamente. Entendeu? Porque eu sei que algumas coisas alteram, mexem com o sistema nervoso. Uhum. Entendeu? Porque você também acaba mudando a sua vida, né? Você tem uma dieta, você tem a academia, né? Todo dia, né? É uma coisa diferente. É porque eu, por exemplo, eu falo por mim assim que eu tenho a saúde muito ruim. Eu só faço natação, né? E por saúde mesmo. E daqui a pouco eu vou começar a fazer caminhada, né? Mas eu faço isso porque eu realmente preciso, mas não por competição. Agora você tem que estar ali para ter o físico, tudo certinho, né? É uma vida diferente, né? Assim, na minha opinião, o fisiculturismo, eu acredito que é o esporte mais difícil em relação à disciplina, né? Uhum, Porque é um esporte que você tem que ter disciplina, cara. Se não tiver disciplina, você não vai evoluir. sim. Não vai, não tem jeito. Porque é algo que eu posso falar de boca cheia, que eu sou profissional, que eu tenho a disciplina em fazer dieta. Isso eu acredito que eu sou. Eu tenho disciplina.
de um profissional de fazer dieta. Não sou profissional no fisiculturismo ainda, por falta de tempo, maturidade muscular, talvez esse ano pode ser, Sim, sim. né? Mas isso eu não consigo comprovar. Se Deus quiser, esse ano eu posso comprovar com cartão profissional, Oh, né? Que eu legal. estou lutando para isso. Mas então a parte mais difícil que tem na musculação é a parte da dieta, né? Certo. A parte da dieta é o mais difícil. Você vê um lanche, você sentir um cheiro do lanche, ou uma pizza, alguma coisa saborosa e não poder comer, né? Uhum. Não é nem não poder comer, é você ter a disciplina, ter o autocontrole de falar que isso não vai te fazer bem. Entendeu? Isso não vai agregar em você ficar melhor. Só Sim. vai te atrapalhar. A gente eu como pizza, como lanche, como. Mas tem hora, Uhum. entendeu? Tem É o que hora. eu ia perguntar, existe um dia do lixo que você come a pizza ou macarrão, alguma coisa assim? Então, é até algo legal que você comentou, que você me perguntou, e assim, final do ano, né, do ano passado agora, eu curti com ela e tal, muitas pessoas, todo mundo curtiu, né, comemorou, mas assim, na minha mente, eu estava já me programando, já estava preparando um psicológico, que em 2025 ia ser diferente, está sendo diferente, vida nova, graças a Deus, e que eu ia pegar pesado esse ano para tentar me tornar profissional esse ano. Uhum. Então, um exemplo, a gente começou, eu e meu coach, do dia 2 de janeiro até hoje. Hoje é dia 13 de Junho. junho, Ah, né? Então fazem aí 5 meses. isso. 5 meses que a gente está junto. Tive que arrancar uns sisos, né? Então, por ordem médica, precisei tomar sorvete, né? Por causa do dente e tal. Uhum. Mesmo assim, eu continuei fazendo a dieta. Ela fazia, né? Me ajudava, fazia para mim. Eu não conseguia comer tanto, mas comia a dieta. Sim. Batia no liquidificador ali, que era como que eu tinha que fazer, mas não comia qualquer coisa. Teve outras vezes que eu comi fora, que eu comi errado, Uhum. por ordem do coach, Certo. né? E uma vez que eu pedi de aniversário para ele, foi para que ele me liberasse uma refeição livre Uhum. para me comemorar com ela no Legal. meu aniversário. Sim, sim. Então, de lá para cá, quantas vezes eu sujei? Se você contar nessa mão aqui, vai sobrar dedo aí, Certo. de lá para cá. Uhum. Então, tipo assim, tem que ter disciplina para você fazer um trabalho desse. Então, de janeiro para cá, acho que umas 3 vezes eu sujei. Eu fiz coisa errada. Então, de lá para cá foi tudo direitinho. Comida direitinho. Água, eu vou falar que não, porque não. Até tomei um puxão de orelha porque eu estava tomando pouca água. Mas agora já me organizei, né? Mas em relação à alimentação, tá afiado, tá direitinho. Entendeu? Isso eu tenho minha consciência limpa. Então, se caso acontecer de um cara ganhar, é, ficar na minha frente, né? É porque ele fez um trabalho melhor que o meu. É assim que eu penso, né? Sim. Então, em uma competição, você perdeu, fiquei em segundo, perdi. O cara fez um trabalho melhor que o seu, Uhum. né? O cara estava melhor. Se você for analisar, talvez você fez alguma coisinha errada. Então, às vezes, aquela coisinha errada vai te prejudicar lá na frente. Entendi. Principalmente psicológico. Eu sei que se eu pegar e comer uma pizza agora, não vai atrapalhar meu físico, Uhum. mas vai atrapalhar meu psicológico. Eu, putz, comi aquela pizza, entendeu? É Entendi. basicamente isso. Legal. E esse ano você tem alguma competição? Você tá parado? Não, esse ano eu tenho, como eu havia falado, eu estou em preparação, na verdade, desde o dia 2 até agora, né? Uhum. E eu tenho a ideia de competir em 2 campeonatos por enquanto, né? Uhum. Competir um Muscle Contest só para poder pegar a vaga, que é o foco, que é o Mister Olímpia. Que é o Mister Olímpia que dá a vaga para a gente se profissionalizar. Certo. Entendeu? Aham. Então, a gente tem essa ideia aí de não competir muito durante o tempo, para Uhum. não cansar o físico. E sim só em 2 campeonatos, para a gente tentar pegar o cartão profissional esse ano. Já tentei algumas vezes, já tentei um sul-americano, não deu certo. Quem pegou foi o Clair, inclusive. Já tentei Nord Classic, já tentei, não consegui. Quem pegou foi o Nescau, né? O cara estava muito bom, estava excelente. Uhum. E tentei no Mister Olímpia também. E o Mister Olímpia, querendo ou não, ele chega a ser o campeonato mais fácil você pegar um cartão profissional, porque ele dá 3 cartão profissional
para cada categoria, né? Certo. Então, Lembrando que em todos você levou o título, apenas não conseguiu se profissionalizar o cartão. Mas todos esses campeonatos você levou o título, né, da sua categoria. Sim, porque assim, para você pegar o cartão profissional, você precisa ganhar a sua categoria em primeiro lugar e depois competir com os campeões. É tipo assim, eu ganhei em primeiro da minha categoria, você ganhou em primeiro da sua categoria, que você é um pouco mais alto, e ela ganhou em primeiro, que a categoria dela é um pouco mais alta, um exemplo. Sim. Vai juntar os campeões e tirar o melhor homem. Tira o melhor campeão. Aí, por exemplo, na hora de Classic é só um. Ele é mais difícil. Então, um cara ganhou. No Mister Olímpia, vai sair os campeões. Eles vão dar um cartão para cada campeão. Os 3 primeiros melhores. Entendeu? Aí não teve jeito, porque aí o que eu me lembro foi o Livinho pegou o cartão profissional, 2022 isso. O Lucas pegou o cartão profissional, e depois foi o Vitor Porto que pegou em primeiro e pegou o cartão profissional também. Eu devo ter ficado ali quarto, quinto lugar. Que bom. Da hora. Só que aí não deu. Aí esse ano eu quero tentar novamente. Uma coisa que eu gostaria muito de saber, que eu sou um pouquinho leigo em essas coisas de bodybuilder, eu até acompanhei as suas redes sociais, né? Tem aquela preparação, você tem aquele olhinho também para ter o músculo, para acho que aparentar, né? Quantos títulos você já conseguiu? Quantos você já conseguiu na conquista? Consegue fazer uma pergunta mais fácil, não, velho? Não, cara, velho. Cara, de verdade, eu me lembro que a gente contou a última vez, acho que foi 35 campeão. Só que ao todo, eu não me lembro de cabeça. Mas tem mais, né, bebê? Tem mais de 40, 35, 30. Ah, tem uns 45 títulos, eu acho. Só que a maioria é primeiro. Primeiro lugar? Primeiro é. Oi, A maioria é primeiro. Eu não me lembro exatamente, não, mas... Ó, só pra você ter uma base, em 2022, que foi meu melhor ano de competição, eu peguei 18 títulos e 98% invicto. certo. Ou seja, eu perdi só 2 campeonatos. Só o Mister Olímpia. Mister Olímpia competi em 2 categorias. A categoria 70 kg eu peguei em primeiro. Certo. E a categoria Classic Physique tinha, acho que era 33 atletas. Vamos falar igual sardinha? Se você achar que eu tô mentindo, coloca aí, ó. Mister Olímpia 2022. Categoria Open, Classic Physique Open A. Já tá marcado, hein? Tá gravado aí. Pode ver. Lá, se eu não me engano, tinha 33 atletas na minha categoria. E eu peguei em terceiro lugar. Legal. Foi uma categoria é uma categoria que a sunga é um pouco mais grossa. Não sei se já viu aquela, tipo, a categoria do Ramon. Não sei se você conhece. Mas Eu vou dar uma pesquisada. É uma outra categoria. Ela eu fiquei em terceiro lugar no meio de 33 atletas. Sim. E a minha categoria, que é a que eu mais gosto, que é a bodybuilder, eu peguei em primeiro. Então eu perdi esse e perdi um regional que teve em Batatais. Né? O menino estava muito bom também. Algumas pessoas falaram que mereceu, mas eu tenho aquilo em mente. Quem manda é quem está sentado na mesa de árbitro. Né? Então, mesmo que eu estou melhor que você, se você ganhou, quem manda é quem está sentado na mesa de árbitro, né? Então, quem está de fora, faça um curso e sente lá. É o que eu penso. Acho que foi só esses 2. Aí o resto foi tudo primeiro lugar. E overall. E overall também. Que bacana. Parabéns. Só em 2022, isso que eu quero dizer, né? Eu compito desde 2011. Sim. Então, foi um ano que você se esforçou bastante. Inclusive foi com o Bad Boy, né? Bad Boy quando ele tá com a cabeça centrada, a cabeça boa em relação à competição e tal, nossa, ninguém para. Aonde nós ia, não tinha como. 2022 foi sensacional. Teve uma das vezes, inclusive, sempre quando a gente ia competir, eu ia pra casa dele, eu dormia na casa dele, e aí ele me levava no carro dele, né? Tal, pra gente ir junto pros campeonatos. Pra alguns a gente foi. E teve um dos campeonatos, eu tava tão bem, mas tão bem, que eu cheguei na casa dele, eu cumprimentei ele e tal. Aí a mulher dele pegou e falou, né, que é a Letícia Flores. Um abração pra Letícia. A Letícia pegou e falou, uai, velho, você não vai ver o Lamba? Aí ele tava deitado no sofá, aí ele pegou e falou,
tira a roupa aí, Lama. Eu tirei e tal, fiz só de sunga, né? Claro, só de sunga, claro. E ele olhou assim, na hora que eu armei a pose, ele falou, ó, pode pôr a roupa. Ou seja, na visão dele, ele já viu que eu tava muito bem. Ele não precisou nem me pedir para fazer um corte de volta, olhar minhas costas, fazer pose. Eu só tirei, armei a pose e falei, ó, pode pôr a roupa, Lama. Ele já viu que tava, o físico estava Pela estranho. experiência dele, ele já viu que tava... Só de treino, ele tem mais de 30 anos, tem basicamente a minha idade que ele treina. Então é um cara que tem Bom uma visão muito profissional. ampla, inclusive ele é coach e também é árbitro, né? Então ele sabia o que ele estava falando. E a mulher dele questionou, ué, você não vai ver ele? Ele falou, não, não precisa. Entendeu? Nossa. Aí a gente foi pro campeonato no dia seguinte. Aí foi quando eu conheci o Daniel, que é o dono do Montalvão, né? O dono do Montalvão Classic, né? Que acontece todo ano em Rio Preto. E foi nesse campeonato, só que nisso, na hora que ele estava conversando com o Daniel, eu não estava com ele, eu estava fazendo minha inscrição. E isso que me falou foi a Letícia, né? Que o Daniel perguntou para ele, e aí, Ved, quantos atletas você trouxe? Aí ele pegou e respondeu, eu trouxe um só. Ele falou, uai, mas você trouxe um só? Não, eu trouxe o campeão overall. Aí ele pegou e falou, como assim campeão overall? Aquele ali, ó. Aí ele me viu, eu tava com 68 quilos, bem magrinho, né, e tal. Sim. Aí beleza, aí a gente se cumprimentou, conheci ele e tal. E nesse campeonato eu fui campeão overall das duas categorias. Eu fui campeão da categoria Classic Physique, Bodybuilder, ganhei um outro troféu de melhor coreografia e ganhei 10 mil reais ainda. Oh, bacana, hein? Então, pela experiência dele, ele viu que a gente ia trancar o evento e a gente trancou o Motorhome Classic em 2022. Caramba, eu falei que eu era leigo, hein? Você falou várias categorias que os juízes avaliam, que no meu ver eu achava que era o tamanho do músculo ou tipo a pose, é muito mais do que isso. Não, inclusive, eu competi com caras gigantes já, né? Caras de quase 2 metros, ou se tem 2 metros. Então, tipo assim, o melhor bodybuilder não é o maior bodybuilder. É o melhor do dia. Entendeu? O cara que tiver melhor em relação a físico, a definição, proporção e assimetria, Sim. é esse que vai levar, independente, porque o juiz não sabe quanto você pesa, não sabe quanto o outro pesa ali. Então, que o melhor atleta que tiver ali com definição, simetria e proporção, volume de músculo ali, é o que vai levar. Então, aos olhos do jurado, eu estava mais simétrico, mais proporcional, entendeu? Legal. A pintura também é avaliada, você tem uma pintura muito legal, uma pintura bem feita, isso aí vai te trazer uma visão melhor para os árbitros, né? Ele vai olhar você. Então, a tinta, igual você havia perguntado, que é o óleo e tal, existe a tinta e o óleo, né? A tinta você pinta primeiro, né? E depois de seco, você passa o óleo um pouquinho só para dar um brilhozinho. Mas a tinta, ela nada mais é só para deixar seu físico uniforme, né? Certo. Porque geralmente devido ao sol, né? Geralmente coxa, as partes que a gente tampa mais é mais branquinho, né? Mas por causa que não pega tanto sol. Então a tinta ela vem simplesmente para isso, para deixar seu físico uniforme, entendeu? Para não ficar aquela coisa irregular assim a cor, né? Então é mais para isso mesmo. Legal. Não nada além disso, é só para deixar seu físico uniforme, uma cor diferente ali. Legal. E suplementos? Você indica algum suplemento? Tem algum que é indispensável para alguma competição? Não, suplementos é tranquilo. Inclusive, quem tiver precisando de suplemento, me chama no Instagram. Essa empresa aqui é a Adaptogins, eu posso falar, né? Pode ficar à vontade. A Adaptogin é a empresa que eu sou patrocinado, né, de suplementação, tem tudo lá. Usando o Lambari 15, você tem 15% de desconto, né? E a RGL também nos patrocina. Então, são empresas que estão comigo aí já faz tempo, né? Isso eu tenho de agradecer mesmo. Mas em relação à suplementação, pode usar de tudo. De suplementos, tranquilo. Entendeu?
Principalmente creatina, que é um dos mais usados, né? Então é legal você estar usando. Sim, porque tem muita gente que, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu falava assim, não, aquele cara lá tá usando bomba, pois com injeção e tudo mais. Não, cada um tem um preparo, né? Mas infelizmente existe isso ainda. Você fala bomba, essas coisas? Tem algum competidor ali que você. Ah, aquele ali pode ter usado, alguma coisa assim, que é feito os testes antes da competição, né? Não tem teste. Não tem? Mas, sendo bem sincero, é um esporte que quem quer competir em alto rendimento é um esporte que não tem como fugir disso. Uhum, Você usa anabolizante sim, entendeu? uhum. Não tem como, é nítido. Não existe um cara tá com 100 quilos com 1,5 m de altura, 100 quilos de músculo. Então é nítido que faz o uso. Sim. Então atleta de alta performance usa sim. E tem gente que faz isso pra até burlar, né? Na hora de querer ganhar dos outros e tudo mais, né? Não, isso daí geralmente eu uso, Ah, entendeu? sim. Isso é normal. Todo atleta usa. Na verdade, até tinha. Na verdade tem que usar. Sim. Na verdade tem que Mas usar. sempre com cuidado médico, né? É sempre bom você. Esse exame até Aham. semana passada, todo monitorado, né? Não pode sair usando aí. Qualquer pessoa. Exatamente. É algo que ela comentou que é bem lembrado. Tipo, meu coach, ele pediu exames. Quando a gente começou, inclusive, ele pediu agora de novo para ver como eu tô, né? Então, assim, é algo que eu achei interessante, que os outros coaches façam isso também, né? Se ele não saber olhar, que passe para o médico para poder avaliar, né? Como é que está a sua saúde, para que você possa usar algo mais agressivo para entrar numa competição de alto nível, né? Porque quem quer ganhar vai usar mesmo. Então, é sempre bom ficar atento na saúde. Sim, sim. Saúde em primeiro lugar, né? Sempre. Você tem planos futuros para competição para esse ano, para ano que vem? Eu tenho ideia para esse ano, Uhum. o Mister Olímpia. E para ano que vem, eu tenho ideia de, se eu conseguir o cartão profissional esse ano, Certo. a ideia é, no ano que vem, fazer a minha estreia no campeonato profissional, né? E não sei o que eu vou fazer depois, porque é um esporte muito caro. Então, você pegando o cartão profissional, você tem que fazer tudo de novo, aprender tudo, outros tipos de coisa, outro tipo de hormônio, outra preparação, muito mais gasto, tem que ter um investimento pesado. Uhum. Então, para isso, eu não tenho ainda um investimento pesado para poder chegar em um nível profissional, né? Entendeu? Entendi. Interessante. Tem que ter, se eu tiver um bom patrocínio, posso eu pegar o cartão profissional, se Deus abençoe, eu pegue esse ano, Uhum. talvez eu vá. Mas pela minha idade eu tô velho já. Não, não tá velho, não. Não tem alguma restrição de idade? Eu pelo menos assim, cada um pensa de uma forma, né? Mas eu penso muito é igual o Chris Bumster, né? O americano, Uhum. né? Ele com 29 anos, ele foi 6 vezes Mister Olímpia. Mister Olímpia é o profissional, é o maior campeonato do planeta. Certo. Então com 29 anos. Ou seja, ele já competiu muito, mais cedo, mais jovem, ele já competiu muito. Ele conseguiu ser 6 vezes Mister Olímpia com 29 anos. Então agora ele pode aposentar e curtir sua vida. Ah, Então ele mais novo, a probabilidade dele ter patrocínio é maior, porque ele é um menino novo, ele sempre foi um cara muito bonito. uhum. Então, tipo assim, sempre chama muita atenção de empresa, pessoas assim, né, bem sucedidas, ele já é bem sucedido. Então, tipo assim, é, por isso que eu falo que eu acredito que eu tô velho no esporte. Por quê? Porque eu tô no interior também, Sim. né? E no interior tudo é mais difícil. Porque eu conheço pessoas, competidores muito bons, que não têm título igual tem. Mas pelo motivo da gente estar no interior, é difícil as pessoas verem a gente. Você já chegou a pensar em ir para São Paulo ou mesmo para o exterior? Ou... Não, mas tenho vontade de competir fora. Uhum. Tenho vontade, sim, de competir um dia fora do Brasil. Mas, inclusive, eu até tenho um campeonato internacional. Só que não fui eu que fui para fora, eles que vieram para cá. Ah, tá. Na verdade, eu tenho dois, né? Eu tenho um internacional da WBBF e tenho o sul-americano. Sul-americano eu tenho dois sul-americanos.
Então, os caras que vieram para cá pro Brasil. Ah, tá. Entendeu? Ficou mais fácil de preparar tudo, né? Então, não competi só uma vez não, com estrangeiro, né? Foi algumas vezes. Eu tava pensando aqui até no Arnold Schwarzenegger. Ele é um fisiculturista, ele começou com isso, né? A fazer, né? Ah, aquele cara foi foda, né? Aquele cara lá é referência do planeta inteiro. Foi fisiculturista, 7 anos, Mr. Olímpia, melhor campeonato do mundo. Ele foi, não sei o que, né, presidente, não foi? Ele foi governador uma vez. Foi. Só sei que não foi, acho que não foi de tudo, acho que foi de uma parte Foi de uma parte dos Estados dos Unidos. Estados Unidos, né? Então, assim, foi um cara muito cabeça, né, velho? Foi foda. E pra finalizar, que eu adorei essa entrevista aqui, que eu não falo entrevista assim, que a maioria das pessoas que assistem podcast acho que é uma entrevista. Eu falo pra todo mundo que eu não encaro um podcast como uma entrevista, e sim como uma conversa. Eu tô conhecendo você e você tá me conhecendo, né? É um belo de um bate-papo, né? Você teria algum recado especial pra alguém, ou mesmo pra algum fisiculturista que te inspirou, pra finalizar? Algum recado especial para algum seguidor seu, alguma coisa assim? Não, tá tranquilo. E às vezes a pessoa fica emocionada, às vezes precisa. Ah, eu gostaria de lembrar daquela pessoa, né? Do coração. Não. Ou alguém que. Ah, eu tô inspirado nele, se teria algum recado para essa pessoa? Os que estão inspirados em mim, que acompanham meu trabalho, que me seguem aí desde a época da capoeira, tem pessoas que me seguem desde a época da capoeira, né? Eu só tenho que agradecer e mandar um grande abraço para todo mundo aí, que inclusive até no começo eu fiz muita rifa, né? Na cidade aqui, a galera de Sertãozinho me ajudou muito. Hoje, no começo, que era bem difícil para minhas coisas, eu fiz muita rifa, né? Então a galera daqui de Sertãozinho me apoiou muito, inclusive o Cabeça, né, que é da loja de suplemento, ele é meu patrão, né? Eu trabalho em uma loja de suplemento também, então é um cara que sempre pegou na minha mão, inclusive foi o primeiro cara na cidade que me patrocinou. Ele viu o potencial em mim, me chamou para trocar uma ideia, falou que ia me dar um whey, eu falei, putz, cara, me dar um whey, na época para mim era tudo, né, nossa senhora, para mim foi fantástico. E ele sempre, em todas as minhas competições, ele sempre me apoiou. Eu só mandar um abraço para a cabeção do Biofitness, né? Só agradecer mesmo tudo aí que a gente está caminhando. Hoje a gente está junto, acho que faz uns 6 anos que eu trabalho para ele, ou mais. Né? Tá uma historinha aí. Tem muita história para contar. Já levamos muito título, já levamos muitos títulos na loja. Legal. Né? Muito bom. É isso. Bom, muito bem, galera. Finalizando aqui mais um episódio. Estamos aqui finalizando o episódio 9. Espero que vocês gostem, compartilhem bastante, tá ok? Lambari, foi um prazer ter você aqui, juntamente com a sua esposa. Valeu. Prazer. Gostei muito da conversa e bola pra frente. Tomara que tenha muito sucesso ainda, né, pra você e pra sua família também. Obrigada. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou.